doutor, o sax, viu? Além de médico, um bom músico. Aí que benção. Eu louvo ao Senhor Jesus pela vida do pastor, do bispo José Jorge, um grande amigo. E tem amigos, irmãos, mais chegados que irmão. Sabe aqueles amigos que você fica tempo sem se ver, mas quando chega, vê, parece que foi ontem mesmo. E esse é um amigo que a gente guarda. Ele, um meio xará dele, João Jorge, de Araraquara, são amigos queridos. Como eu disse para o pastor João Jorge, o pastor João Jorge fez 70 anos, semana passada. E eu o conheço desde os 9 anos. Meu pai, quando eu nasci, meu pai já era superintendente regional. E eu sempre fui a corda e a caçamba com ele. Então, todos os grandes obras, eu tive o privilégio. O primeiro carro automático que eu dirigi foi nada mais, nada menos do que o reverendo Faulkner. Ele falou: senta aqui que você vai aprender a dirigir no carro automático. Meu pai foi, eu adorei aquela hora. Meu pai falou assim: que é isso? Ele não tem idade. Ele falou assim: no meu país, se ele estivesse lá, já tinha andado. Eu falei: cale a sua boca, fique na sua insignificância. Falei para meu pai: eu sou valente. Montei no carro, andei com ele, no Opalão verde. Parecia que era o tal. Não é que eu sou velho. Eu comecei muito novo. Só tenho 57. Vou fazer 57 em fevereiro. E o que a igreja me deu, dinheiro nenhum não paga. São os amigos. A maioria dos superintendentes daquela época ainda continuam sendo meus amigos. E eu louvo a Deus por estar aqui nessa igreja tão abençoada. Tão abençoada. E eu espero abençoar você. Amém? Realmente aconteceu uma coisa com o carro, parou. De tarde eu tive um problema com uma coisa chamada seguro. Tem vendedor de seguro aqui? Tem algum corretor de seguro? Então não pode esculhambar eles. Todos eles são difíceis. Mas promete umas coisas. É pior do que vendedor de carro. Quem é tem vendedor de carro aqui? Então eu posso falar, eu sou vendedor de carro há mais de 28 anos. A gente vai vender o carro, né? Vendedor de carro tem que pedir perdão todo dia depois do trabalho. Senhor, me perdoa, Pai. E eu sou doido para colocar coisa no carro que não tem. Principalmente esses carros tecnológicos, sabe? Eu manjo de tecnologia, né, amor? É. E eles falam para mim assim: lógico que tem. E eu, na hora de entregar o carro, não sou eu que entrego, é a entrega técnica. Daí eu falo assim: tem aquele negócio assim, assim, assim? Não. Aí então você vai inventar que tem, porque você tem que entregar. Eu vendi o carro para ele assim. Ó. Então, mas eu acho que até às 9 horas da manhã de segunda-feira vai resolver. Mas se não resolver, eu tive uma brilhante ideia que Deus tocou no meu coração. Eu preciso abençoar a sua vida, mas antes você vai me abençoar para me pregar. Amém? Você vai me abençoar? Levante a sua mão direita. Repita comigo: Senhor Jesus, abençoa o pastor Juninho. Que a palavra seja uma bênção. E que se eu for tocado, eu vou dar um carro novo para ele. Olha, a irmã falou. A irmã lhe falou. Quem sabe, né? Eu já falo para o pastor: pastor, vê o que faz com isso, sorteia, dá de presente para alguém, eu vou embora já com o carro novo. Pronto. Simples. Brincadeiras à parte, agora eu quero abençoar a tua vida. E eu estou valente, porque hoje o pastor já mandou o primeiro testemunho da manhã. Eu disse que na semana já teria testemunhos. O pastor, uma pessoa ligou para ele dizendo que chegou na igreja muito irada. Com a cabeça cheia por problemas que vão ter que ser enfrentados a partir de amanhã. E ela estava decidida a chegar lá e rodar a baiana. Mas ela chegou na igreja, ajoelhou, orou e disse: Senhor, fala comigo. E na hora da pregação, Deus falou. Ela veio para frente, eu não sabia.
E depois ela fala: pastor, Deus falou comigo, eu já tenho minha estratégia, eu vou entrar na empresa e eu sei que Deus vai resolver o problema para mim. Você está disposto a receber uma bênção? Amém? Abra sua Bíblia em 1 de Samuel. Só vou ler esse texto. 1 de Samuel 17:40. Você tem que pregar comigo, tá? Vamos lá. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas. Quantas pedras? Quantas? 5 pedras lisas do ribeiro. E a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, de surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Senhor, toca no coração dos teus filhos. Que a minha insignificância seja preenchida pela tua graça. Eu não vim de Piracicaba para cá, Senhor, só para rever um amigo. Eu vim aqui para ser canal de bênção. E como de manhã nós fomos canal de bênção, à noite nós vamos fechar com essa bênção também, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Com toda educação, olhe para o seu irmão e diga: por favor, não fale comigo agora. Ó, irmã Cecília, no segundo culto do dia, Deus abençoe, irmã. Muito obrigado a sua companhia. Nós almoçamos juntos. Como esse genro trata bem ela. Não trata melhor do que eu a minha sogra. Poxa, leva minha sogra, passei. E só esses dias que ela reclamou que não estava chegando ar. Piracicaba é muito quente. Acho que mais quente que aqui. E ela falou que não estava chegando ar-condicionado nela. E eu falei: querida, eu preciso lembrar para você que porta-mala não tem ar-condicionado. E a minha sogra agora, eu falei para o Jairo que ela está treinada. Antigamente, dava uns arranhão, chegava a rasgar roupa, porque ela não queria entrar no porta-mala. Agora eu falo assim, ela entra, fica quietinha. Estou brincando, é brincadeira, irmãos. Eu amo minha sogra, a gente cuida muito bem dela. Queridos, o texto que eu vou falar com vocês é a passagem de Davi, que eu acredito que qualquer uma das crianças que estão no Espaço Kids agora, se eu descer qualquer uma delas e pedir para ela contar a história de Davi, ela vai contar a história de Davi. Eu não vou me apegar muito na história, nos detalhes, mas eu preciso fazer a lembrança de quando tudo começou na vida de Davi. Um jovem pastor de ovelhas, com exatamente mais ou menos, a estimativa é de 1,57 a 1,60, menino pequeno, ruivo, caçula. E o caçula naquela época não tinha a moral que tem hoje, tá? Tem caçula aqui? Levante a mão. Quem são os caçulas? Eu odeio vocês, tá? Eu sou filho do meio. E eu tenho uma caçula. Quantas situações eu passei por causa daquela caçula, gente. Mas daí depois Deus me deu a graça, eu reverti a situação. Tinha vez que eu quebrava o negócio, eu montava e mandava ela buscar o negócio. Quando ela pegava e desmontava tudo que já estava quebrado, eu falava: mamãe, ela quebrou. Só que minha mãe falava assim: ah, é? Então os dois vão apanhar. Eu não quebrei nada. Caçula hoje é tudo assim, né? Ai, tadinho. Ai, ela é a caçulinha. Naquela época não. O caçulinha só ficava com o restolho das coisas. Seus irmãos de idade mais alta que dele já eram soldados do grande exército de Israel. Seu pai, Jessé, chama Davi e fala: vá lá. E ele preparou pão, grãos
e queijo. Com certeza Jessé era mineiro, pastor. Tem mineiro aqui? Oh, irmão, graças a Deus. Nenhum mineiro deixa outro mineiro sozinho. Nunca perguntei, tem mineiro? Não levantou um mineiro aqui. Nós povoamos a terra, irmão, não é verdade? Graças a Deus, eu sou mineiro da cidade mais linda do Brasil, Poços de Caldas. Quem conhece Poços de Caldas? Bonita, não é? Nós somos exportadores de gente bonita e inteligente. Por isso que estou aqui. Daí, queridos, ele fala assim, vai e leva para os seus irmãos. E ele chega em um momento que para os seus irmãos foi um momento errado, porque eles sabiam de como Davi era. Ele chega justamente no momento que um mercenário de guerra, pago pelo governo filisteu, pelo reino dos filisteus, para poder ser o diferencial na batalha. Eu tenho 2,3 metros de altura, Golias tinha 3,30. Um grande homem, a sua espada, os historiadores, pelos estudos, dizem que ela tinha de 2 metros a 2,20 metros. A espada dele, o fio da espada. Um homem poderoso, guerreiro. A sua couraça precisava de 3 homens para carregar. E todos os dias, de manhã e de tarde, ele subia no monte e falava assim, ô, pessoal de Israel, tem alguém aí para me enfrentar? Se você vencer, os filisteus vão ser escravos de vocês. Todos estavam acovardados, inclusive o rei. Só que chega ali um garoto, temente ao Senhor, sabia quem era o seu Deus, escuta, fica revoltado, chama os seus irmãos e diz, como que vocês podem deixar um incircunciso desse falando esse tipo de bobagem, e vocês não falaram nada? Eu creio que seus irmãos mandam ele se calar. Cala a boca, rapaz. Você não sabe o que está falando. Mas ele continua revoltado com a provocação. A provocação dele foi tão grande que em fração de minutos ele está já na presença de Saul, o rei de Israel. E ele diz, olha, eu estou indo lá para pegar esse grandão aí. O rei olha para ele, até caçoa, diz, tá de brincadeira, moleque. E o rei permite-se convencer que aquele garoto não ia parar de falar mais. O único jeito era deixar adiantar o que era certo. Vai lá, toma uma espadada, acabou, morre. Que nem Troia. Quem assistiu Troia? Troia, o rei de Troia chega e fala, Aquiles, e nada, ele não vem. Ele estava lá, bem na boa. Chamam ele, tinha um grandão lá, foi lá, deu uma espadada no grandão. Morreu. Mas aquilo é mitologia, isso é vida real. A Bíblia diz que o rei fala para ele, para você morrer com mais glamour, eu vou dar minha roupa de guerra para você, minha armadura, você vai lá e morre com mais honra. O cara vai partir você no meio, pronto, acabou. Ele coloca a roupa, ele não consegue sair do lugar, pequenininho. Manda tirar. Pega o seu alforje, pendura, pega a sua funda e vai até o ribeiro e pega 5 pedras lisas. Quantas pedras? Quantas pedras? Pedras grandes,
Porque ele sabia manusear a funda. A funda não é o estilingue. Estilingue é uma coisa. Quem brincou com estilingue aqui? Delícia, né? Puxa vida. Eu não sei porque meu pai era meio revoltado, gente. Eu arrumava estilingue, você não vai brincar com estilingue. Pegava meu estilingue. Graças a Deus que eu tinha bom relacionamento com os pedreiros que estavam construindo a Catedral de Poços. E eu chegava lá, meu pai sumiu com o meu estilingue. E eles faziam outro estilingue para mim. E outro, até que ele descobriu a fonte. E foi lá para os pedreiros e falou: quem der outro estilingue é mandado embora. Acabou minha fonte de renda. A funda tinha que ter giro certo, força certa e boa mira. E ele tinha que pesar o tamanho da pedra. Ele tinha que saber o tamanho que a pedra ia dar de impacto no alvo. Ele pega 5 pedras, mas ele também sabia que ele só tinha uma chance contra o gigante. Só uma chance. Tinha quantas pedras? Quantas pedras? Quantas chances? Então ele não podia escolher a pedra errada. Sim ou não? Às vezes, você está lutando até com boas intenções na luta. Só que você está usando a munição errada. Não se mata um rinoceronte com um sopro. E não mata uma formiga com uma .50. A gente está usando a munição errada. Quando ele chega diante do Golias, Golias se sente revoltado, humilhado, e diz: mandaram um moleque aqui agora. Quando ele tira a sua funda, ele diz: está achando que eu sou cachorro então? Vai vir com pedra em cima de mim. E o que ele disse? Ele disse assim: hoje mesmo eu vou pegar a tua carcaça e vou te jogar no deserto para os bichos do deserto comer. E a pessoa 3,30 contra 1,57. Vai dizer que Davi não ficou meio assim: o que eu estou fazendo aqui, gente? Mas tem situações que não tem como voltar. Ou você vai, ou você vai. Não tem marcha ré. Você foi. Gosto muito de motocicleta. Sou um dos coordenadores do motoclube Esquadrão Quadrangular. Mas eu já andei muito de moto. Dá para dar umas 3, 4 voltas em volta do mundo. De tanto que eu já andei. Faz 43 anos que eu montei em cima de uma moto e não parei mais. Eu tinha 13 anos. Mas tem lugares que os caras falam assim: vamos para tal lugar? Vamos. E o irmão chegava no meio do caminho e falava assim: mas não vai chegar nunca mais. Mas você não voltava, sabe por quê? Porque vai voltar. Você vai virar chacota da vida. Então você morria em cima da moto. Mas você ia. E quando você chegava no lugar de destino, você ficava satisfeito. Só que sempre tinha um bocó que falava: agora nós temos que voltar tudo de novo. Voltar tudo igual. Mas é a paixão do negócio. Davi estava ali e não tinha mais jeito de voltar. Ou ele enfrentava, ou ele enfrentava. Pois bem, ele tinha 5 pedras e uma chance. A munição tinha que ser certa.
a primeira pedra que ele pensou em jogar. Põe, mídia, a pedra, por favor. O que está escrito lá? O quê? Primeira pedra que você tem que descartar da sua vida é a ira. Pode você falar para você, ah é? Mas Jesus fala que irai-vos, só que não tem ponto final, tem uma vírgula. Ele fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Tá bom, pastor, o que significa isso? Ser ira, pensa, porque a ira só se torna pecado quando eu verbalizo ela, o que eu estou sentindo. Porque enquanto está aqui dentro da cabeça, o capetão, o chifrudo não lê o que você está pensando. Você pode pensar horrores. Seu cunhado te deu um cano, você emprestou um dinheiro para ele, ele não pagou. Na sua cabeça você pode pensar de tudo. Até assim, Jesus, ele podia passar na avenida principal da cidade, um caminhão passar por cima dele, e eu receber partes do seguro dele. Pensar, você pode, você não pode falar. Difícil, né? Foi o que aconteceu com a irmã hoje cedo. Ela escreveu, eu ia chegar lá, Quem é assim? Eu ajudo você. Irmãos, o bom de ficar velho é que a gente vai ficando mais assim, se lasca. Você não vai falar nada? Não. O bispo Fabrício vem aqui. Eu sou mais bonito que eles, ó. Todo mundo me confunde, acha que eu sou irmão dele. Verdade. Eu fui em Itaim Paulista. A irmã falou assim, eu conheço o senhor. Você? Da onde? O senhor é irmão do pastor Fabrício. Você acertou. Mas a chave, a cereja do bolo foi, ele é o seu irmão mais velho, né? Você, perfeitamente. E o Fabrício fala assim para mim, você está me orando. Você não tinha filtro. Batia, falava. Daí depois você se arrepende. Aquele que se ira fácil. Quantas vezes você já arrependeu do que você fala? Putz, não precisava ter falado. Não é? Às vezes você está discutindo. Eu nem vou perguntar quem tem discussões mais acoloradas com a esposa ou com o esposo. Eu não vou falar brigar porque é uma palavra muito feia. Quando você discute, fotógrafo, com a sua esposa, não é briga, é discussão acalorada. E elas falam 2 horas, bravas, depois eu não tenho mais nada para falar. Ué, 2 horas para gente. A minha querida sogra, ela tem uma tese, porque minha esposa é o pai dela vestindo saia. É a mesma coisa. É o Domingos, versão feminina. E um dia eu entrei no carro, irmã, e falei para ela assim, não aguento mais sua filha. Ela assim, e eu escutou. O que eu faço? Ela falei, faça que nem eu. Receba a unção da parede. Que unção é essa? Tente brigar com a parede. O que acontece? Nada. Vira uma parede, deixa ela falar. Quando ela parar, parou. Gente, eu estou uma parede bem torta. Porque eu aguento. Falo, Jesus, a unção da parede, Pai querido. Unção da parede, Senhor. Pensando. Eu já estou bem melhor, não estou? Hoje foi a prova disso. Olha. Eu peguei o telefone e falei, bispo, como vai? Estou a 5 minutos de você. Que bom que ele está te esperando. Então, você tem que vir me buscar, o carro quebrou. Chovia tanto. Eu estava com 200 caixas de pão. Que você vai ter que correr para levar a caixa.
para o pão. Só tem 8 pão, dos 80 que trouxe. E eu ainda peguei, fica no carro, amor, espere. E eu peguei a caixa e levei. Eu estou tão orgulhoso disso, gente. Não perca a sua bênção por causa da ira. Conta até 10. Conta até 20. E se você se pegar fazendo 2.222, 2.223, é que você não irou. Você não pecou. Porque uma palavra mal falada liga ao mundo espiritual e a tua vida vai a bancarrotas. Quantas pessoas perderam grandes empregos que Deus deu e o diabo foi provocar, e por causa de uma ira se rompeu um contrato. Não era a ira, ele está virado. O homem provocou ele várias vezes. Cuidado, irmão. E vou falar, gente irada acaba ficando chato, porque ele é o zangado da turma. Vem vindo. Pega essa pedra e joga fora do alforje. Fala para o seu irmão, a ira não te leva a lugar nenhum. O único caminho da ira é o fracasso. Então a ira ele não podia já. Quantas pedras ele tinha? 4 agora. A ira ele já não ia usar. Ele vai no alforje e pega mais uma pedra. Qual a pedra? O que está escrito? O quê? A palavra de Deus, o contrário do orgulho é a humildade. O próprio Senhor Jesus diz: bem-aventurado, feliz é o homem feliz, a mulher feliz, que é humilde. A promessa dele é: você vai herdar a terra. O orgulhoso só tende a fracassar. Irmãos, nessa minha vida de quase 57 anos, eu estou quase me aposentando já está com os papéis lá e tal. Eu não vejo a hora de aposentar. E quero ir no banco, junto com os velhos. Receber. Eu não quero que transfira nada na minha conta, não. Eu quero ir lá, conversar. Esses dias eu recebi um negócio que tinha que receber. Eu fui junto com os velhos. Tudo lá, a moça chegando lá. E eu fui lá junto. Não seja orgulhoso. Gente orgulhosa perde muito. Seja humilde. Não é humildade que muitas igrejas pregam, humildade de pobreza, de relaxo. Ai, aquele irmão humilde. Não, ele é porco mesmo. Irmãos, eu tenho uma vantagem sobre as pessoas menores. Quando eu vou abraçar uma pessoa menor, que é difícil abraçar uma pessoa do meu tamanho, ela está sempre abaixo de mim. Então, é menos chance de saber o que aconteceu. Eu estava num evento, não posso falar que está sendo transmitido, e eu estava sentado no banco, na cadeira. Essa irmã veio me abraçar. Pai amado. Uma catinga, gente do céu. Fazia uns 6 meses que não lavava aquela camiseta. Não tinha um desodorantinho. Estava bem azedinha. Humildade não é isso, não. Olha como aquela irmã é humilde. Olha a casa dela, ela é porca mesmo. Essa humildade que eu estou falando. Eu não sei nada, não sei escrever, não sei ler. Vai para o Mobral, ué. Prende.
eu comecei numa empresa como faxineira e vou terminar como chefe de faxina. Estude, cresça, vai para frente. Não é essa humildade, não. A humildade que a palavra de Deus fala é sobre a simplicidade de alma. É saber quem você é, mas quem vai te exaltar é Jesus Cristo. É Ele que te exalta. Você pode ter certeza de uma coisa: não seja o bonitão da paróquia, porque sempre vai chegar alguém que sabe mais que você. Comecei a trabalhar com carro. Meu querido mentor, que já está com Jesus, porque eu preguei o evangelho e ele aceitou Jesus, falou para mim: você vai vender carro, dá muito mais do que você está vendendo aí. E eu vendi. E eu era o mais novo do grupo de vendedores. E lançou um carro na época. E nós fomos aprender. Tinha um cara que depois ficou um grande amigo meu, que ele era o cara. Ele vendia só de pensar. Só que eu queria mostrar serviço para o patrão, não para ele. E ele falou, porque tal. E o patrão falou, se vender até 18 unidades, cada um vai ter um sorteio. E eu falei, o sorteio era um carro. Eu vou fazer. O melhor da turma, que já trabalhava não sei quanto tempo, vendeu 16. Sabe quanto eu vendi? 38. Meu chefe chamou eu e falou assim, o que você fez? Eu disse, nada, eu vendi. Na verdade, eu vendi 39. Como eu precisava de dinheiro, chegou um homem lá, bateu no vidro da loja. Pá. Abre aí. Não, já está fechando. Abre aí. Eu abri e falei, eu preciso comprar um carro desse. Eu não entro dentro de casa. Eu prometi para minha mulher e estou sabendo que está acabando. Sim, mas não tem mais. Não, arruma um. Falei, tim. Meu gerente estava dentro da sala dele, só escutava. Não, tem mais um. O Norberto fala assim, não tem mais um. Não tem mais um. Eu falei, tem mais um meu. Eu vendi um meu para ele. Mas eu não saí com placa dizendo, eu sou tal. Sabe por quê, irmão? Nós não somos nada. Nós não prestamos nem para viver sozinho. Porque se Jesus parar de fazer assim, você morreu. Vamos fazer o seguinte. Até eu terminar o culto, fique sem respirar. Será que dá? Quando a pessoa morre de infarto fulminante, Deus parou de soprar. Se fosse quando é em Minas, que a pessoa amanhece morta, a pessoa, quem morreu? Acordou morto. Coitado. A gente fala assim lá, acordou morto. Teve infarto, deitou e não acordou. Mas lá é normal fazer isso lá. Não sei porque vocês riem. Do que morreu? Acordou morto, pronto, acabou. Você sabe, irmão, que o exército de Israel estava passando por aquilo que eles estavam passando, por orgulho, principalmente por causa do rei Saul. Samuel já estava falando, profetizando isso para Saul. Seja humilde, rapaz. O orgulho nos faz achar que nada nos toca. E nós só estamos vivos e sustentados pelas nossas pernas, porque Deus ainda nos dá fôlego de vida. Dentro de todas as coisas que eu trabalhei, a gente 7 anos com funerária. Melhor lugar para o cara se encontrar e saber que não é nada é trabalhar na funerária. Pegar gente idosa. E quando chega a polícia liga, tem que pegar um corpo
que está assim, no meio do mato, lá no Capuava. Previsão é 7 dias que ele está lá, com a cara cheia de tiro. Irmão, de longe você começa a escutar é as moscas. Não é nada. Mas também tem os ricos que quando passam na rua se acham tal. Se não enterrar ele morre, fede, apodrece. Entenda uma coisa, que o teu orgulho não te leva a nada, mas a tua humildade, vinda do Pai, vai fazer você herdar a terra. Se você não for humilde, nem adianta vir amanhã no culto de empreendedores. Porque quem vai te honrar é Jesus. Você tem que ter a tua capacidade, mas a tua capacidade, junto com a tua capacidade, tem 1000 pessoas mais capazes de você. Mas Deus olha a graça em você e abençoa a tua vida e faz prosperar. Daí os outros têm que olhar e falar assim, mas o que ele tem? Não tem nada, mas ele tem a graça do Senhor. Aleluia! A graça! Olha, irmãos, eu não sou muito bom em vou até pegar e tentar abrir aqui para ver, para vocês não falar que não é mentira. Eu estava tão assim, Ludmila dormindo um pouquinho no hotel, eu falei, Jesus, eu falei tanto da ansiedade, agora que eu estou ansioso, eu escrevi esse negócio de GBT, que fala, amor? Nossa, é tão legal, né, gente? Em conversa, eu escrevi no GBT assim, o que eu devo pregar quando eu passei um dia bravo, com uma situação que fugiu do meu controle. Ele estava falando do carro e da seguradora. Vamos ver se funciona mesmo. Sabe o que apareceu? Fale sobre o que Paulo disse. A minha graça te basta. E ela se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sei que amanhã vai acontecer uma coisa tão boa. E detalhe, eu tenho que levar minha mulher para Araraquara até as 2 da tarde. De que jeito? Não sei. Quem sabe hoje já sai o carro novo daqui. Brincadeiras à parte. Então, de 5 pedras só sobraram? Quantas? O orgulho não vai matar o gigante. Joga o orgulho fora. Fala para o seu irmão, joga o orgulho fora. Ele foi no alforge e buscou mais uma pedra. Terceira pedra. O que é? Tem um dito popular que fala, a vingança é um prato que se come. O espírito de vingança muitas vezes é apegado em distorção da Bíblia, porque a Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Acabou. Não tem nem falar para ele, Senhor, o Senhor tem que fazer vingança. Meu grande amigo Norberto, quando eu o conheci, há 30 e tantos anos atrás, ele era um italiano, e ele tinha um coração que não cabia dentro do peito, só que se você fizesse alguma coisa, era olho por olho e dente por dente. E quando alguém fazia alguma coisa, ele precisava se vingar da pessoa para poder ficar feliz. Quando ele morre, um dia antes, ele me chama e diz, você foi o filho que eu não tive. E uma das coisas que você mais me ensinou foi tirar o espírito de vingança do meu coração. Ele fez para mim, ele vai ver
Porque na Bíblia diz que se te derem um tapa na face direito, você não tem que dar à esquerda. Mandaram você andar uma légua, ande duas. Pastor, mas os senhores têm que entender, eu tenho razão. Eu não estou tirando a tua razão de ficar triste de uma situação que colocaram você. Mas daí você diz assim: Senhor, cuida de mim. Cuida de mim. Do céu Deus vai ver a tua humildade e o teu espírito zero para vingança. E do céu Ele vai fazer: eu vou cuidar dele. E sabe o melhor jeito de Deus cuidar de você? É fazer o seu inimigo ter muita saúde. Sabe para quê? Para ver o teu sucesso. Vou mandar ele embora. Manda. Deus vai te dar uma bênção. Ele gira, 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 gira e faz a pessoa, você se tornar chefe da pessoa. Olha que bênção. Pinga não. Pastor, se eu pegar ele, pastor. Irmãos, olha a vingança. Olha o que gera. Ele fez uma coisa para mim. Irmãos, vira morte. Pastor, mas a pessoa é uma sem vergonha que fala depois no repórter que não sabe o que fez. Não sabia mesmo. Ele estava tão cauterizado, porque depois o diabo sai do corpo da pessoa. E ele fala: o que eu fiz? Vingança. Não vingue. Não faz parte dos teus preceitos como crente ser vingador de ninguém. Não compre briga de ninguém, não, gente. Está lá no emprego, o cara teve um problema lá. Não, patrão, é porque... Se mete não, irmão. Eu citei um texto hoje bíblico, de primeira epístola de pastor Misael, capítulo 1, versículo 2, que Deus o tenha, que ele disse: burro calado passa por civilizado. Fica quieto, irmão. Abre a boca, não. A briga não é tua, não. Mas ele me fez mal, pastor. Mas você sabe o Redentor que você crê. Jesus cuida de você todos os dias. Então, a terceira pedra tem que tirar do alforje. Faz favor, joga a pedra fora aí. Não dá. Essa também não dá. Quantas pedras ele tem? Quantas chances? Ele vai no alforje, puxa a pedra, e vem a quarta pedra. Leia para mim alto. O quê? Não precisa falar. Mas quantas vezes você disse: eu odeio ele, eu odeio ela? Você pensa na pessoa, começa a secar a tua boca. Irmãos, eu não vou contar para você que dentro da igreja, não, mas só acontece isso em Piracicaba e São Carlos, aqui não. Tem gente na igreja que odeia o irmão, e o irmão fica num lado da mesa do Senhor, aqui, diácono, e o outro lá do outro lado. Daí o pastor fala: cumprimente seu irmão. Paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão, paz, irmão. O ódio é o pecado que o diabo mais gosta de disseminar.
Sabe por quê? O contrário do ódio é o quê? Amor. Quem é o dono do amor? Deus é o dono do amor. Deus é amor. Ele é a essência do amor. O amor nasce do próprio Deus. Então, tudo que é contrário a Deus, o diabo aprova. Então, tudo que tem amor, o diabo quer colocar ódio. No final do ano passado, uma mulher começou a odiar sua sogra. E vocês viram na televisão. Ela envenena o bolo. Ela começa a fazer tanta coisa. Teve um monte de gente morrendo que quase ela mata o seu próprio filho. Ah, pastor, isso não acontece. O ódio, ele cresce mais rápido do que o amor. Não é? Planta uma coisa na sua casa que você quer muito que cresça. Orquídea. E ódio. Minha mãe põe a mão na orquídea. Esse dia a orquídea era com 8 flores. A minha saiu 3. Linda. Foto. Ela ficou 3 bolinhas assim. 3. Como que chama aquele negócio também que ficou? Brotinho, né? Botão. Ela vai abrir. Abre, praga. Os matinhos em volta cresceram tudo. E ela não cresceu. Não é? Meu amigo, você lembra de João? Oi? Ah, tá. João Elias Cação, você lembra dele? Lembra do João Elias Cação? Ganhamos um pé de caju. Porque o caju vai subir, nós vamos coletar o dia inteiro, e planta o caju, e prega o caju. Eu saí de Oswaldo Cruz e ia para Tupã só para ver o nosso caju, e olha para o caju, beija o caju. Cresceu tiririca em volta, pé de galinha em volta, mas o caju não cresceu. Porque é mais difícil o caju crescer, que é frutífero, do que aquela praga de tiririca. Pé de galinha, né? Aquele negócio que pega 3 pezinhos, hein? Pé de galinha. Eu tenho um horror a pé de galinha. Porque eu fiz uma arte no tiro de guerra. E eu de castigo, que eu tive que pegar o campo de futebol. Tinha chovido muito. E eu tive que arrancar os pés de galinha na mão. Então eu tenho horror a pé de galinha. Sabe por quê? Porque o amor, ele é mais apurado. O amor é mais coeso, tem mais raiz. O ódio é uma coisa superficial, é uma praga, é uma coisa que se alastra. Então, irmão, nessa noite, se você odeia alguém, eu vim aqui para te confrontar. Porque hoje você tem que deixar essa pedra no altar. E amanhã Deus vai te colocar uma estratégia para ir para olhar para a pessoa e pedir perdão para ela. E pode ter certeza, se você me obedecer, Deus vira o jogo da tua vida. A diaconisa do pastor Fabrício estava indo embora para a Bahia, porque ela tinha um ódio mortal pelo seu irmão que tanto prejudicou a mãe e o pai que morreu. Ela ia pegar a mãe e ir embora para a Bahia, porque ela não queria mais ver ele. Ela diz: o que eu faço então depois dessa pregação? Se não sei, mas se você for para a Bahia, o ódio já está te esperando lá. Graças a Deus ela pôs um ponto final. Hoje ela continua diaconisa, abençoada, feliz. Deus está abrindo portas para a vida dela. Então, quantas pedras sobraram? Quantas? Quantas chances? A pedra é a seguinte, não põe não.
Golias disse: daqui a pouco eu vou pegar a tua carcaça e vou jogar para os bichos do deserto comer. Ele olha para ele, 1,57 m, diz para ele: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu estou indo contra você. Pegou a pedra, pode pôr, no nome do Senhor dos Exércitos. É a única pedra que vai derrubar os gigantes de dificuldades da sua pedra, da sua vida. É o nome do Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu a guerra, porque Ele é o próprio Deus da guerra. Deus Todo-Poderoso vai fazer reboliços na sua vida, e Ele vai fazer de você um vencedor. Aleluia! E ele vai facilitar a sua vida. Um historiador físico, estudioso, ele tentou fazer vários cálculos, mas não dá certo, é só a mão de Deus. Porque quando joga a pedra, acha o único espaço vulnerável, que era a testa. E Deus ajuda. Por quê? Se você tomar uma pedrada na testa, sua tendência é fazer assim, ó. Ele caiu para frente. Por quê? Porque ele não morreu. Ele tomou aquela pancada, mas ele cai para frente. Os anjos empurram ele para frente, com a cara no chão, para dar tempo de Davi pegar a espada e cortar sua cabeça e dizer: acabou. Deus vai te honrar no tempo certo, na vitória certa, e vai fazer o seu gigante rodar com a cabeça para fora, morto, enterrado, para o teu sucesso ser certeiro e permanente. Fica de pé. Teu sucesso está garantido desde o dia que você disse sim para Jesus. Jesus te fez vencedor, mas Paulo foi lá e botou uma pitada, e na autoridade de Paulo, ele achou que ser vencedor é pouco demais. Paulo chega e diz para nós: somos mais que vencedores. Vencedor é pouco. Vencedor é pouco. Você é mais que vencedor. Talvez você não é tão vencedor porque é corintiano. Desculpa. Nem preciso dizer para quem eu torço, né? Abrimos a semana quadrangular, o mês quadrangular, nós abrimos quinta-feira. Palmeiras comemorou o mês quadrangular 4-0 em cima do LDU. Você é palmeirense? Ah, lá eu vi um menino bom. Olha que bom. Eu comecei a orar já para o pastor. Jesus vai mudar a vida dele. Quando eu olhei para o Jairo, o Jairo disse: olha para mim, pastor, que time eu torço? Palmeiras, moleque. Mas ainda que seja legal fazer isso, mas tem dia que a gente fica bravo, né? Mas sabe de uma coisa? Com Jesus, no dicionário de Jesus não existe a palavra derrota. Você faz parte de um exército que nunca conheceu a derrota, porque Ele é o nosso general, Ele é o comandante, Ele vai na nossa frente e Ele muda a tua história. Eu já estourei o horário, mas eu tenho que ser rápido. Crente é assim: toma a pancada, dá uma chacoalhada, levanta e vai. Eu preciso abençoar a tua vida hoje.
E depois que, faz 5 anos que eu fui curado de um câncer. Tive um linfoma, não Hodgkins. Eu tinha um tumor no abdômen de 9,5 centímetros, 8 na virilha esquerda e 6 na virilha direita. Mas era um propósito. Porque eu tinha falado para Jesus que eu ia descer do altar e não ia pregar mais, não queria que me chamasse de pastor. Ah, tudo bem. Beleza. Puf. Rapidinho eu falei, Jesus, se o Senhor me curar, eu volto. Ainda bem. A gente tem que ser sacudido. Deus é bom. O dia que eu recebi a confirmação da minha bênção, eu quase perco a bênção, irmãos. Eu estava na igreja sede de Piracicaba, não podia ir no culto, porque eu estava fazendo quimioterapia. Feio eu não fiquei, tá? Porque gente bonita não fica feio. Eu fiquei meio assim, estragadinho, sem cabelo. E eu vi o pastor Toninho falar, amanhã, nos 12 dias, vem o pastor tal, de Belo Horizonte. Minha mulher estava no culto e eu estava assistindo de casa, que eu não podia ir na igreja. Eu falei assim, amanhã eu vou. Sabe o que aconteceu? A Estraga Prazer chegou e falou assim, você esqueceu que amanhã você tem quimioterapia? Eu sei. Mas o culto é à noite. Tudo bem. Aquele dia eu cheguei, irmão, só o chassi do grilo. Mas estava ruim. Só que eu não podia mostrar, né? Nós homens somos assim valentes, né? Tá com uma unha encravada, ai, né? Elas têm nenê, sai do hospital empurrando o carrinho, carregando com ponto na barriga, e o nenê a gente sai passando mal. Ai, que eu estou atordoado. Mas aquele dia eu cheguei em casa, eu estou bom, vou tomar banho. Entrei no banheiro, irmãos, tomei banho. Falei, Jesus, agora eu tenho que ir mesmo, né? Eu estava o pó, tinha ficado das 2 às 2:30 da tarde na máquina fazendo quimioterapia. Mas eu vou. Se o pastor começa a pregar, ele prega 20 minutos. Ele fica doido. O pastor Toninho ficou doido. Como que ele ia dispensar o povo 8:10? Eu falei, Jesus, o que eu faço agora? 8:10, nós temos que dar uma coisa. Ele falou, pastor, ore pelos enfermos. E ele começou a falar, tem uma pessoa aqui que precisa muito de Jesus. Tem uma pessoa aqui que precisa muito de Jesus. Você está com uma doença muito grave. E o povo foi vindo para frente. Gente que estava com suspeita. Então aqui ficou lá parado. Não é comigo, todo mundo sabe que eu estou doente. Eu estava igual o irmão palmeirense ali. Você não está fazendo quimioterapia, não, né? Ah, não, é careca. Eu estava carequinho assim. Ele disse assim, se você não vier para frente, Deus não está me revelando quem é você. Ele sabe, eu sei que tem. Se você não vier para frente, não adianta vir depois do culto, porque depois do culto eu não oro para você. Os meus pés começaram a ferver, parecia que eu estava pisando em cima de chapa de lanche, assim, aquelas chaponas. Eu falei assim, eu vou, né? O que vai? Quando eu saí o corredor, ele disse, graças a Deus você veio. Quando eu vim chegando, já chorando, ele disse, hoje, Jesus fechou a tua sepultura. Ele não sabia quem eu era. Ele diz, Jesus fechou a tua sepultura para continuar a obra que Ele tem na tua vida. Daquele dia até o fim da quimioterapia, só foi bênçãos e alegria. Mas eu tive que sair do lugar, dar a cara a bater, para Deus fazer algo. Você está com pedra que você não precisa carregar. Você está com uma bagagem maior do que você precisa. Quem já viajou de navio aqui? Quem fez cruzeiro? Tem alguém que fez cruzeiro? A primeira vez que a gente vai para o cruzeiro, a gente leva mala. E não sei o que tem jantar do comandante. E não sei o que tem. Na segunda vez que você vai, você leva só short, chinelo, sunga. Porque você sabe que não vai precisar nada daquilo. Excesso de bagagem.
Talvez você está carregando 4 pedras, que você não está precisando carregar ela. Hoje você vai largar ela no altar, porque os anjos já vão mandar todas essas pedras para o inferno, e você só vai estar com a pedra poderosa do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você precisa deixar uma dessas pedras aqui no altar, sai do seu lugar, porque eu vou abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui rápido. Tem que ser rápido, tem que ser jogo rápido. Crente é decidido. Crente é decidido. Eu não estou fazendo apelo para você aceitar Jesus, então. Pode vir diácono, pode vir pastor auxiliar, pode vir quem for. Você só não pode levar essa pedra embora. Abandona essa pedra. O espírito de vingança vai sair. O ódio vai sair. A ira vai sair. O orgulho. Vai chegando mais para frente. Para os irmãos do corredor, vem aqui mais para frente, encosta aqui, isso, fica perto de mim aqui. Dá uma olhadinha para mim aqui. Você não deixou a pedra no banco não, né? Ah, tá aí, né? Eu não quero saber qual pedra é. Mas já tem anjos aqui. E vieram cedo e não foram embora, porque eles querem dar uma viagem só. E sabe essas pedras onde vão? Tudo lá para os quintos. Daqui a pouco vai ter uma chuva de pedra no inferno, que vai bombardear o inferno, que o diabo vai ficar com os chifres tudo torto. Porque a pedra que está saindo de você aqui, Jesus vai fazer ela uma bola de fogo e vai bombardear o inferno, porque ele vai falar: essas pedras não pertencem aos meus filhos, porque eles já têm a mim. Eles já têm a mim. Jesus é o teu vingador, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o amor da sua vida que inunda o teu coração. Você não tem espaço no seu coração para o ódio. Jesus já te amou, e se amou você, vai amar aquela outra pessoa. Põe a mão no coração. Só que não adianta eu orar e você ficar falando: amém, Jesus, tem misericórdia. Jesus já teve misericórdia, ele trouxe você aqui. Jesus te manteve vivo até você ouvir isso. Está amarrado, né? Mas quem sabe amanhã, um dos que jogou a pedra aqui amanhã, acorda morto. Mas daí você vai abrir os seus olhos, vai encontrar com o Redentor, Jesus. Mas se você não viesse hoje, então você tem que, eu vou orar, mas você tem que falar para Jesus qual é a pedra que você está jogando. Ai, pastor, é tão chato. Mas entre você e Jesus, fala: Jesus, eu odeio. E se é a pedra do ódio, gente, tem que falar o nome da pessoa, porque a gente não odeia poste, a gente não odeia carro, a gente odeia gente. E gente tem nome. Eu vou orar para depois falar o que você tem que fazer, porque senão você fica assustado. Você que está aí, vocês estão com as pedras, com a sua pedra que é Jesus? Me ajuda. Levante a sua mão e estenda a mão para cá. Você vai falar: Jesus, essa pedra que você está agora é a pedra que você vai jogar aqui, porque vai rebater todas as pedras malditas. O Golias está caindo agora. O Golias está caindo nesse momento.